Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 30 e 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 30 e 31. Você que nos assiste pela Rede Semear, no YouTube, ou no site adefeuropa.com, você também pode ter acesso à sua Bíblia. Pegue aí no seu smartphone, tablet ou no computador, ou a seu próprio livro físico, mas não deixe de também analisar a palavra de Deus na sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 30 e 31. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Na última terça-feira, nós iniciamos uma série de mensagens sobre o Deus que servimos. Quero lembrar aos irmãos que nos assistem ou que ainda não assistiu, não acompanhou a primeira mensagem. Essas mensagens não são para provar a existência de Deus, porque Deus não se deu ao trabalho de provar a sua existência. O ser humano já tem embutido na sua mente, na sua razão de que Deus existe. Então essas mensagens é só para a gente ter 3 coisas que todo crente que conhece a Deus precisa ter: aumentar a fé em Deus, porque isso agrada a Deus; descansar em Deus, que é colocar a fé em ação; e temer a Deus, porque o Deus que nós estamos falando é um Deus santo ao cubo, santo 3 vezes, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, diz a palavra do Senhor. E em segundo lugar, o que eu falar aqui é aplicado às 3 pessoas da Trindade. É certo que Jeová ou Yahvé, Jesus Cristo, o Espírito Santo, são 3 pessoas da Trindade que têm atribuições específicas em relação à humanidade e em relação ao cristão. Mas tem atribuições que são aplicadas aos 3. A Deus, nós temos um Deus único e esse Deus é composto em 3 pessoas. E tudo que eu falar aqui é aplicada a estas 3 pessoas: Jeová, Jesus Cristo e o Espírito Santo, que estão aqui nesta noite nos ajudando. Na primeira mensagem, nós falamos que o Deus que nós servimos é um Deus que vê, é um Deus que enxerga. E avaliamos ali no segundo livro das Crônicas, onde Asa, no capítulo 16, ele toma uma decisão que desagrada a Deus, e Deus enxerga aquilo e acaba tomando uma decisão através do que Deus viu Asa falar. É engraçado que eu queria fazer esse comentário na mensagem anterior e eu acabei esquecendo, que no versículo 9 do capítulo 16 do segundo livro das Crônicas, o vidente diz: olha, Deus vê todas as coisas e posa como vencedor em favor daqueles que o amam, daqueles que o servem. Irmãos, João, que era servo de Deus, foi arrebatado em espírito, e quando ele viu Jesus Cristo glorificado, ele se estremeceu na base, e ele era servo de Deus, qualificado para estar na presença de Deus, e sentiu aquele temor, aquele tremor na sua presença. Imagine os inimigos de Deus quando estão na presença de Deus, e Deus ainda posa como vencedor.
E pousando como vencedor é para dar certeza da vitória, é para esmigaçar, é para humilhar e exaltar aquele que Deus ama, aquele a quem Deus serve. Nesta noite, eu quero lembrar dos irmãos de um texto que fala de uma oração que Deus ouviu. Portanto, a mensagem de hoje é para falar sobre um Deus. O Deus que nós servimos é um Deus que ouve as orações. É um Deus que tem ouvidos aguçados para ouvir o que se acontece na terra, o que acontece entre as nações e o que acontece na igreja. Temos muitos textos que podemos analisar sobre esta capacidade de Deus ouvir. Confesso a vocês que tinha em mente de trazer o texto onde o rei Ezequias, ele abençoa o povo e intercede pelo povo que entra no arraial de Deus sem se fazer um concerto com Deus de fato. Mas aí o pastor Robson Ferreira já pregou essa mensagem no domingo e quebrou minhas pernas. Então vamos aqui com o nosso amigo Cornélio, o nosso centurião, que também é uma passagem que mostra como Deus tem a sua capacidade de ouvir, e que essa é uma capacidade muito aguçada. Quem é esse centurião? Ele era um homem que servia em Cesareia, era um homem que temia a Deus, apesar de não ser judeu, apesar de não ser cristão. Ele está ali na Cesareia, em contato com pessoas, com judeus, e ele acaba se aliando ao povo de Deus, à nação de Israel. Só que ele não se alia de completo, ou por completo, ele não era circuncidado, mas de qualquer forma, ele tinha os hábitos que Deus queria que os judeus tivessem. Por exemplo, de jejuar, por exemplo, de orar, com disciplina, com constância, com perseverança. E nessa oração, Deus quer mostrar algo melhor para Cornélio. Deus quer fazer uma coisa diferente em Cornélio. Aliado a isso, Deus quer fazer um grande movimento na vida de Pedro, o apóstolo que Jesus escolheu para ser o seu substituto. Então, Cornélio está orando, está jejuando e entregando o jejum às 3 horas da tarde. E quando ele está lá entregando o seu jejum, está lá orando, buscando a Deus, clamando a Deus, a gente não faz ideia do que ele está clamando, mas eu imagino que ele está pedindo que Deus se revele a ele, que Deus mostre o caminho da salvação. Então ele recebe a visita de um anjo, de um homem resplandecente, e que disse: olha, Cornélio, manda homens atrás de Simão, também conhecido como Simão Pedro. Ele está na casa de um outro Simão. Você vai lá, manda ele trazer você, manda ele que ele vá até a sua casa, e na sua casa ele vai dizer o caminho que você deve seguir. Eu acredito que aqui é uma teofania, que o próprio Senhor se apresentou a Cornélio, porque Cornélio, quando diz Senhor, o anjo não questiona. Quando lemos na Bíblia que quando os anjos são reverenciados como Senhor, como Deus, eles falam: não, eu sou um conservo teu, eu sou servo como você. E no texto que lemos, do capítulo 10, se você olhar o capítulo 10 de Atos, você vai ver que ele se apresenta e diz Senhor, e o anjo não questiona o centurião Cornélio. Em paralelo a isso, tem outro homem também orando, também jejuando. Era judeu, mas agora era cristão. O pastor da igreja de Jerusalém. Naquele momento, o pastor presidente da igreja de Cristo, Pedro, também estava orando,
também estava jejuando. E Deus se apresenta a Pedro em uma revelação, em que Deus prepara um banquete para Pedro. E aí Deus apresenta um bocado de animais, já preparado, cozido, assado. Só que Pedro olha e vê uns animais que os judeus não comem: porcos, bodes, entre outros animais e outros alimentos que para o judeu são alimentos imundos. E Deus manda Pedro comer. E Pedro diz: não, Senhor, eu não posso comer isso. Isso é imundo. Aí Deus diz: Pedro, não tome como imundo aquilo que eu purifiquei. Não tenha como imundo aquilo que eu tenho purificado. Isaías, você pode até ser no passado um homem de lábios impuros, mas eu te purifico e agora você tem lábios santos. Então aquilo que Deus purifica, está purificado e acabou. E ponto final. Nesse momento, Pedro fica turbado, porque a revelação de Deus acontece para Pedro 3 vezes, e ele fica turbado, mas fica ali, esperando a vontade de Deus na sua vida. Aí chegam os soldados, os homens do Cornélio, daquele homem que era centurião, e falam: olha, Cornélio, o centurião de Cesareia, falou que Deus disse que era para você ir na casa dele. Aí Pedro lembra da visão e fala: verdadeiramente Deus quer fazer um negócio diferente com o cristianismo. Jesus não morreu na cruz do Calvário apenas para judeus. Jesus não morreu apenas na cruz do Calvário apenas para alguns. Deus quer salvar a todos. E ele vai com aquela comitiva, chega na casa do centurião e começa a falar e fala: olha, centurião, você sabe que na minha religião eu não posso estar na sua casa, eu não posso conversar com vocês da forma que eu estou conversando, mas o Espírito Santo, o Deus a quem sirvo, a Jesus Cristo, mandou eu vir aqui. E aí Pedro começa a falar de Jesus, começa a falar que Jesus nasceu, que Jesus fez milagres, que Jesus foi perseguido, que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas que Jesus ressuscitou ao 3º dia, e aquele que nele crê será salvo para a glória de Deus Pai. Aí Cornélio vai falar: olha, Pedro, eu sei que você não pode, na sua religião judaica, me receber, mas eu só mandei você vir aqui porque eu recebi a visita de um homem resplandecente, que tinha umas vestes luminosas, e ele diz: Cornélio, a tua oração foi ouvida. Irmãos, nós estamos falando de um homem que não tinha muita certeza de sua salvação, de um homem que não tinha muito conhecimento da palavra de Deus, de um homem que ainda não estava totalmente inteirado, mas que mesmo assim temia Deus, orava a Deus e jejuava para Deus, ou seja, se sacrificava para Deus. E Deus faz um reboliço na vida do cristianismo da época, porque ouviu a voz de Cornélio. Paulo, o apóstolo dos gentios, tinha acabado de se converter. Ainda não estava preparado para ser o apóstolo dos gentios, estava aprendendo. Paulo só vai ser enviado como apóstolo no capítulo 13 de Atos. Até aqui, Deus queria salvar o gentil Cornélio e queria salvar através de Pedro, judeu.
Deus queria mostrar para Pedro: olha, Pedro, essa conversa de só judeu acabou. Agora ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações, a toda criatura, a todas as línguas. Uma oração de um homem transformou a vida de Pedro, mudou a visão de Pedro, mudou a vida do cristianismo naquela época, expandiu as portas do reino do céu. E não foi com Paulo, foi com Pedro, o homem que estava ainda preso ao judaísmo, mas Deus quebrou, tirou as portas, abriu as portas das nações para Pedro pregar o evangelho. Então, meus amados irmãos, o nosso Deus é um Deus que ouve. Acredite nisso. O nosso Deus ouve, e ouve muito bem. Só que eu queria fazer algumas ressalvas, porque apesar de Deus ouvir, nem sempre Ele dá ouvidos. Deus ouve tudo, mas nem sempre Ele dá ouvidos. E eu queria listar algumas situações em que Deus não dá ouvidos à oração de ninguém, de crente, de judeu, de gentil. Se tiver nessa condição, nessas condições, Deus não vai ouvir a oração. Deus não vai dar ouvidos. Porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você dar ouvidos. Às vezes você ouve aqui, sai por aqui e acabou. Às vezes até bota na memória, mas não dá resposta. Não quer conversa. E às vezes acontece isso com Deus. Primeira coisa que atrapalha de Deus dar ouvidos a uma oração, a um clamor, é a nossa desobediência. Porque uma coisa é diferente quando estávamos no mundo onde não conhecíamos a verdade e desobedecíamos porque não conhecíamos a verdade. Mas quando conhecemos a verdade e ainda assim desobedecemos, Deuteronômio capítulo 1, versículo 26 vai dizer: porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. Por isso Deus não ouviu a oração deles. Desobediência impede de Deus dar ouvidos. Segunda coisa, quando guardamos pecado no coração, quando escondemos pecado. O pecado em si, ele não atrapalha o reino de Deus, porque aí o pecador se arrepende, confessa e deixa e está tudo certo. Mas pecado escondido é um problema para o reino, para a igreja, e é um problema para a pessoa que está escondendo o pecado. E quando uma pessoa guarda no seu coração, o salmista no Salmo 166, versículo 18, vai dizer: se eu acalentasse, ou seja, se eu guardasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Na Bíblia nós temos vários exemplos de derrotas do povo de Israel, porque uma pessoa escondeu o pecado, e ao esconder o pecado, Deus deu derrota para o povo todo. Por isso, não guarde pecado no seu coração. Outra coisa que impede de Deus nos ouvir, quando somos indiferentes aos alertas de Deus. Se ouvirmos a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Salomão, em Provérbios capítulo 1, versículos 28 a 31 diz: então vocês me chamarão, mas não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezam o conhecimento e recusam o temor do Senhor.
não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Deus não ouve a oração quando somos indiferentes aos alertas de Deus. Deus manda pregar o evangelho e a gente não prega. Deus manda perdoar e a gente não perdoa. Aliás, é outra coisa que Deus impede Deus responder a oração, é a falta de perdão. Quando nós não liberamos perdão, Deus, além de não dar ouvidos, ainda trava a vida de quem está sem perdoar. Outra coisa que impede as nossas orações serem ouvidas, quando somos negligentes com a misericórdia. Jesus diz: olha, quando o seu próximo, e aí na parábola do bom samaritano, o seu próximo é aquele que está próximo. Se ele está ferido, não importa se ele é judeu, se ele é samaritano, não importa se ele é assassino, não importa se ele é pecador. Já foi dito aqui, Paulo era um homem mau, perseguidor do evangelho, e o homem de Deus não queria lá pregar o evangelho para ele, porque ele achava que seria perseguido, mas Deus diz: não, ele está ferido, e ele é para mim um servo, que eu escolhi. Portanto, aquele que está próximo, eu preciso aplicar a misericórdia, e quando eu não aplico a misericórdia, quando eu sou negligente, Deus não ouve nenhuma oração minha. Salomão diz, Provérbios 21:13, quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Quando andamos em discórdia com as pessoas, também é outra razão de não termos orações respondidas. Isaías, capítulo 1, versículo 15, diz: quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei, as suas mãos estão cheias de sangue. Quando desprezamos a lei de Deus, também isso é uma razão para Deus não dar ouvidos à nossa oração. Quando há iniquidade em nosso coração, também é outra razão de não termos respostas de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2, um versículo muito conhecido dos irmãos. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, para que ele não dê resposta às vossas orações. Tem mais razões para Deus impedir, não dar ouvidos às nossas orações. Quando somos teimosos. A teimosia, Zacarias capítulo 7, versículo 13 diz: quando eu os chamei, não deram ouvidos. Por isso, quando eles me clamarem, também não ouvirei, diz o Senhor. Quando duvidamos da oração e somos instáveis na fé, também nossas orações não são atendidas. Deus não dá ouvidos quando duvidamos da oração. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, versículo 6 a 8, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Se tem dúvidas em seu coração. A última razão, dentre algumas outras, que impede de Deus dar ouvidos às nossas orações, é quando oramos com intenções egoístas. É só me dar,
me dá, me dá. Como diz o pastor Robson, o sangue suga. Só quer sugar, só quer tirar de Deus. Deus não ouve estas orações. Me lembro agora de uma situação que vivemos na cidade de Vanderlei, oeste da Bahia, interior da Bahia. Dois irmãos, já com um tempo de crente, um chegou no gabinete pastoral e falou: pastor, a casa era perto, a gente deu para ouvir, exclui fulano de tal, disciplina ele. Por quê, irmão? Porque ele está orando para que eu me desvie. Eu lembro que meu pai falou uma coisa para ele: eu não sei se eu excluo ele e você ao mesmo tempo. Ele porque está orando para Deus disciplinar você, e eu por você acreditar que isso pode acontecer, porque Deus também não ouve orações tolas. Aleluia! Pode orar contra você de forma tola o que quiser. Oração não é macumba, em que a pessoa fala para poder tirar a pessoa do ventre de Deus. Oração é comunhão com Deus. Oração é contato com Deus. É ter presença com Deus. Porque Deus não ouve orações tolas. Eu sei que você não se enquadra em nenhuma dessas situações. Eu creio que você que está assistindo não está enquadrado em nenhuma dessas situações. Mas se estiver enquadrado nesta noite, volte-se para o primeiro amor. Nesta noite, se humilhe na presença de Deus. Nesta noite, volte-se para Deus, porque Deus vai ouvir o clamor daquele que se arrepende. Até lá, você precisa estar enquadrado. Você precisa temer a Deus. Você não pode ter orações egoístas. Amém, irmãos? Algumas coisas que precisamos saber sobre a audição de Deus. Deus, Ele não tem problemas com cera no ouvido. Uma das minhas férias, meu pai era pastor em Irecê, cidade de um certo tamanho, no interior da Bahia, no sertão da Bahia. Pense no lugar quente, poeirento, mas tem umas coisas lá bonitas. E aí, nas férias, os irmãos fez um evento espiritual, e depois desse evento espiritual, o pastor chamou a liderança para um evento social. E nesses eventos tinham lá uma piscina. E eu caí dentro nessa piscina. Mas passei a tarde toda na piscina. Mergulhava para lá, mergulhava para cá, brincava com os meninos, brincava com os irmãos, e foi uma benção. Irmãos, quando eu saí da piscina, eu não tenho um costume de estar em piscina ou em água, ficar mergulhando. Eu não soube tirar água do ouvido. Na mesma hora, a minha audição começou a ficar ruim, meu ouvido começou a doer. Eu falava e ouvia a minha voz lá longe. Imagine as pessoas que estavam falando comigo. Então eu tive que ir para o médico. O médico chegou e eu pensei que ele ia tirar água, não sei como. Ele botou, foi mais água. Com um negócio, não é injeção não, que usa para injeção também. Com a seringa. Botou um prato aqui, nos dois ouvidos. Botou o prato aqui e tome soro. Só vi a pedra de cera saindo. Quando saiu tudo, deu aquele estupido. A audição estava melhor do que antes. Ouvi até mosquito a metros.
Deus não tem esse problema não, irmãos. Deus pode mergulhar nas profundezas do oceano, que Ele ouve você do mesmo jeito que ouviu lá nas alturas. Deus não entra cero no seu ouvido não. Deus não tem esse problema não. Isaías capítulo 59, versículo 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem é agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. A palavra de Deus diz que Deus às vezes vai remedir o tamanho do universo, e Ele vai medir com a palma da sua mão. Mesmo se Ele estiver lá no universo medindo com a palma da mão, Ele está ouvindo do mesmo jeito, com a mesma força. Nada atrapalha a audição do Senhor. Nada atrapalha a audição do Senhor. Deus não tem problemas com ceras. Apressar aqui. Outra coisa que Deus também não tem problema de audição que nós temos, que é o problema de canal de comunicação. Para que haja comunicação, é preciso que tenha um receptor, um transmissor, um emissor e um canal. Quando estamos conversando normalmente, o canal que a gente usa é o diálogo. A pessoa, se estiver vendo a gente, pode associar ao diálogo a comunicação gestual. Você que assiste pela internet, o canal que você está recebendo aí é a internet. São as câmeras missionárias que você recebe através da internet. Só que nesse contato tem o que chamamos de ruídos de comunicação. Às vezes um fala H e a pessoa entende H. Pior é quando entende B, que é completamente diferente. Às vezes a gente diz seja salvo e a pessoa entende seja calmo. Ou seja, é um ruído de comunicação. Estou falando para vocês da internet. Sua internet, se você estiver no Brasil principalmente, pode chover e acabar a sua internet. Vai pausar. Quando voltar a internet, você pode não entender o que eu estou falando a partir do que você receber. E pode criar uma mensagem que não criei aqui, porque você não ouviu tudo, porque houve ruído de comunicação. Houve um problema na comunicação. Nós humanos temos esse problema. Deus criou a maldição das línguas. Quando tentaram criar a Torre de Babel, eles se comunicavam perfeitamente. O ruído de comunicação era pouco, mas eles se atreveram a fugir de Deus. Aí Deus diz, cada um vai falar uma língua aí. Tem inglês, tem aramaico, tem grego. E eu acredito que já tinha português também na época. Mas Deus não tem problema de ruído de comunicação. Com Deus a internet não pode até cair, que não tem problema. Com Deus o sinal do celular pode estar chiando, que não tem problema. Com Deus, se você falar A, Ele vai entender A. Se você falar B, Ele vai entender B. Porque Deus não tem ruído de comunicação. Deus ouve aquilo que falamos. E ainda tem um detalhe para melhorar a nossa situação diante de Deus. Ainda tem um detalhe. Deus não tem problema com tradução. Eu disse que na Torre de Babel, Deus criou a maldição da língua, misturou as línguas do povo, dos povos agora. Mas quando Ele derramou o seu Espírito, de forma abundante e transbordante, Ele acabou com a maldição das línguas. De forma que uma pessoa que falava grego, falou japonês, sem nem ter estudado japonês. De forma que uma pessoa que falava hebraico, falou outra língua, falou italiano, falou português, porque naquele momento as pessoas que estavam fora, que ouviam as pessoas falando, ouviam as pessoas falando nas suas próprias línguas, e elas sabiam que não havia estudo para aquela pessoa.
Eu já ouvi irmãos semi-analfabetos sair do tanque batismal falando inglês fluente. Irmãos falando hebraico. Porque Deus não tem problema de tradução, irmãos. Se Deus quiser falar, usar um alemão para falar com você, Ele fala e você entende. Ele pode até falar alemão e você vai entender o alemão. Se não, Ele fala em português e você entende o português dele. E para melhorar, Ele pode falar outra língua que ninguém entende e todo mundo acaba saindo recebendo a informação. Porque Ele opera em nós o discernimento e a interpretação das línguas. Você pode ter a língua que quiser, Deus entende, Deus compreende. Deus não é o Google que você digita uma coisa lá e Ele traduz diferente. Deus traduz certinho, não tem problemas nenhum de comunicação, de sociedade. Às vezes aqui no Portugal eu tenho dificuldade com o português daqui, vou conversar com uma pessoa aqui, a pessoa não me entende e eu não entendo ela. E falamos a mesma língua, mas Deus entende cada palavra que cada uma das pessoas fala. Deixa eu dizer uma coisa ainda mais interessante sobre a tradução. Conhece o bebês, né? A língua bebês. Conhece? Eu tenho um filho de 6 meses, de repente ele está lá. E vira isso horas. E eu aqui só rindo, porque eu não posso entender o que ele está falando. E eu acredito que nem ele sabe o que está falando. Se botar outro bebê lá da mesma idade, também não vai entender o que ele está falando. Mas Deus entende. Deus ouve certinho, traduz certinho. Olha só que história interessante. Uma tragédia estava próxima de acontecer. Gênesis. Sara tinha uma serva e queria ajudar Deus. E deu a serva a Abraão, para que tivesse filho com ela. Ninguém que ajuda a Deus tem boa condição na frente. A verdade é que Deus atendeu a Sara e também deu filho a Sara. E aí começou a Agar a ter problemas com Sara. E Deus permitiu que a oração, o pedido de Sara para Abraão acontecesse. Porque Sara pediu para despedir Agar. E Deus falou, não, pode liberar. Eu vou fazer dele também uma grande nação. Vai ser um problema para vocês aí, mas eu vou fazer uma grande nação, pode ficar tranquilo. E Abraão, irmãos, enche os animais para levar Agar e Ismael para a terra de Agar, que era a região do Egito. Enche de comida, de riquezas. Só que quem não está na direção de Deus, pode ser rico que for, anda errantes no deserto. E foi o que aconteceu para Agar. Andou errante no deserto, de tal forma que acabou a água. E ela colocou o menino de um lado e foi para outro, chorar, clamar, até que o seu menino morresse. E ela achava que ia morrer, não queria ver o menino morrer. Aí em Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 14 até o 17, eu não vou ler por causa do tempo. Deus vai fazer uma declaração, o anjo vai descer para Agar, Agar, você quer está com medo da sede, e parou junto de uma fonte. Deus ouviu, mas não foi o choro de Agar não, não foi o clamor de Agar não. Deus ouviu o menino, Deus traduziu a oração do menino, Deus ouviu o clamor do menino. É por isso que precisamos trazer as nossas crianças para nossas igrejas,
para os nossos templos, para as nossas reuniões de oração. Porque Deus ouve e Deus traduz perfeitamente. Olha aí. Tem criança aí também orando. Irmãos, o nosso Deus, Ele ouve perfeitamente. O que eu encerro é fazendo uma questão para mim e para você. Você quer que Deus só ouça? Ou quer que Deus também dê ouvidos a você? Porque Deus, a nação de Israel, começou a ser oprimida pelo faraó. E a nação de Israel começou a gemer. O Deus que não tem cera nos ouvidos. O Deus que traduz todas as coisas da oração. E até mesmo quando a gente não sabe orar, o Espírito Santo traduz as nossas orações. Entendeu o gemido e lembrou de Abraão, Isaque e Jacó. E preparou Moisés para tirar o povo, porque ouviu o gemido da nação quando estava sendo açoitado por Faraó. Mas nós vemos na Bíblia muitos exemplos de que Deus não ouviu a oração, de que Deus não atendeu a oração. Nós estamos no ano do clamor aqui na ADEF Europa, onde estamos clamando a Deus pela nação, onde estamos intercedendo por esse povo, onde estamos buscando a face de Deus. Será que você vai perder tempo com problemas que atrapalham a sua oração ser recebida? Eu creio que você se humilhou diante de Deus. Eu creio que você se apresentou diante de Deus, deixou as mágoas, deixou a desobediência, deixou tudo aquilo que atrapalha e voltou-se para Deus. Eu creio que você está numa situação em que Deus está ouvindo o seu clamor. Ele pode até demorar de dar resposta. Ele pode até demorar de falar. Ou ele falar, a resposta pode demorar de chegar. Mas Deus está ouvindo a sua oração. Faça nesta noite, a partir de hoje, se você ainda não fez, que Deus dê ouvidos à sua oração. Jeremias capítulo 29, versículo 12. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Que a palavra de Deus possa entrar no seu coração e fazer uma plantação próspera na sua vida, e que ela possa trazer vitória para a sua e para a minha vida, em nome de Jesus, o Senhor, Deus nosso Pai.